Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos à leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Você está na ONTV Brasil, através do www.ontv24horas.com.br. O endereço da nossa plataforma está na tela. Você tem acesso através da sua TV Smart, do seu computador, celular, independentemente do dispositivo que você esteja conectado às redes, nós estamos juntos 24 horas. Este é o episódio 8 da leitura das Escrituras Sagradas de Deus, em que nós estamos lendo o livro de Mateus. Hoje, capítulos 15 e 16, meus irmãos. Jesus, nós veremos nestes capítulos, que enfrenta tradições humanas que distorcem a lei de Deus e, ao mesmo tempo, realiza milagres poderosos. Ele mostra que o coração é mais importante que as regras e revela a Pedro e aos discípulos a verdadeira identidade do Messias. Nesses capítulos nós observamos que nos lembra que o reino não se mede por aparência, mas por fé e compreensão espiritual. O quanto isso é importante, meus irmãos. No capítulo 15, nós veremos o confronto com os fariseus. Eles criticam os discípulos por não seguirem tradições, mas Jesus revela que não é o que entra pela boca que contamina, e sim o que sai do coração. Veremos explicação sobre o coração. Atitudes como inveja, ódio e maldade revelam a verdadeira condição do ser humano, não é mesmo, meus irmãos? A cura da filha da mulher cananeia demonstra fé e persistência em que Jesus recompensa sua confiança. O milagre da multiplicação dos pães alimenta 4.000 homens, além de mulheres, crianças, mostrando compaixão e provisão. Então aqui aprendemos que Deus valoriza o coração fiel mais do que tradições vazias.
Já no capítulo 16 do livro de Mateus, os fariseus e saduceus pedem sinal do céu e Jesus recusa, mostrando que sinais não substituem a fé verdadeira. Aviso sobre o fermento dos fariseus, dos saduceus, cuidado com as falsas doutrinas que corrompem o coração. A confissão de Pedro, em que ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Jesus revela que é sobre esta confissão que edificará a sua igreja, sobre este reconhecimento que aqui é declarado, em que os poderes do inferno não prevalecerão contra esta igreja edificada sobre esta rocha. Começa a falar sobre sofrimento, morte futura, preparando já os discípulos para o caminho do sacrifício do Messias. Então, aqui nós vemos a importância da fé genuína e do reconhecimento de Jesus como o nosso Senhor, como o Messias. Examine seu coração. As tradições ou opiniões humanas não substituem a fé e a obediência a Deus. A persistência da mulher cananeia nos ensina a não desistir diante das dificuldades, mesmo quando tudo parece impossível. A confissão de Pedro é um exemplo de que identificar e declarar Jesus como o Senhor é fundamental para se ter uma fé que seja sólida e Deus continue edificando a sua igreja através de corações fiéis e nada pode destruí-lo. A fé verdadeira se manifesta realmente no coração, não na aparência. A persistência na oração e confiança em Cristo nos traz realmente respostas sobrenaturais. Quem sabe essa é a sua causa, meu irmão. Reconhecer Jesus como o Cristo é o alicerce para a nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Então, este é o episódio de número 8, em que nós estaremos lendo os capítulos 15 e 16 do livro de Mateus. Acompanhem conosco. Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vos dizeis: Qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproximou de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram.
Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro respondendo disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto. Mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daqueles cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhes: De onde vos viram num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos a multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Amém, meus irmãos. Livro de Mateus, capítulo 16.
Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz
e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos estar juntos em comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Deus. Livro de Mateus, capítulos 15 e 16, nos mostram que o poder do reino está no coração fiel e na confissão genuína de Cristo. Nada neste mundo, nada pode impedir o agir de Deus, nem tradições humanas, nem perseguições, nem dúvidas. E o convite é claro para mim e para você: examinar o coração, declarar Jesus como Senhor e confiar no Rei que constrói sua igreja sobre o fundamento da fé verdadeira. Hoje Deus quer que você edifique sua vida sobre Jesus, rejeite o que corrompe e confie que nada nem ninguém pode derrubar o reino que Ele começou em você. Amém, meus queridos? Episódio número 8, capítulos 15 e 16 da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui não te vi 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.